Voltamos com o 3-1. Nosso convidado hoje é o presidente da entidade reguladora de comunicação social de Portugal, José Azeredo Lopes. Participam dessa entrevista a jornalista Mônica Tavares, do jornal O Globo, e a gerente de projetos especiais da TV Brasil, Berenice Mendes. Nós vamos agora, na abertura desse terceiro e último bloco, assistir a mais uma pergunta de telespectador. Eu sei que existe uma regulamentação específica para a internet em Portugal. Como é possível fazer isso? Outra excelente questão. Nós não temos uma regulamentação específica para a internet, mas o regulador dos mídias tem as mesmas competências que em relação aos mídias tradicionais na internet, quando se trata de algo que preencha duas condições. Um sítio que tenha tratamento editorial e que esteja organizado como um todo coerente. Portanto, é uma dimensão infinitamente pequena daquilo que nós chamamos a internet. Ficam evidentemente fora todas as formas privadas de comunicação na internet, os blogs, tudo o que possam imaginar, mas por acaso já tivemos um caso em que tivemos que analisar o que é que era isso do tratamento editorial e da organização como um todo coerente, que era um sítio de uma prefeitura, aliás, da minha cidade, a Prefeitura do Porto. Um partido político da oposição apresentou uma queixa contra a prefeitura porque estava a usar dinheiro público com um sítio que não dava voz às oposições. E o que é que nós verificámos? Verificámos justamente o preenchimento destas duas condições. Era um sítio com tratamento editorial e com secções, portanto, organização como um todo coerente. Os discursos do Presidente, as principais questões, as notícias do dia, etc. Portanto, só nesses casos, e exclusivamente nesses casos, é que o regulador tem competência para intervir. Não podendo, evidentemente, aplicar a essas formas de comunicação social as exigências que se aplicam em relação à comunicação jornalística. Mas há quem defenda o anonimato na internet. Qual é a posição de vocês em Portugal? Eu tenho uma posição que é tanto como cidadão como jurista. A defesa do anonimato é muito preocupante. E porquê? Porque traduz uma forma especialmente cobarde da expressão. A liberdade de expressão tem isto magnífico, que não é condicionada, mas tem um ou outro limite. Em Portugal, a difamação ou a injúria, que até tem, por acaso, são tipos de crime. Eu acho extraordinário, e nunca consegui perceber, devo ser eu que sou limitado, que se diga que é uma forma perfeita de liberdade de expressão a possibilidade de, escondido sobre o anonimato, insultar, insinuar, mentir, lançar campanhas, etc. Aliás, há um livro recente de um autor americano, do Cass Sunstein, que chama-se Dos Rumores. Não sei se já foi publicado aqui ou traduzido no Brasil, que é um livro magnífico por causa disso. Porque é que um Estado, ou quem quer que seja, tem que proteger o anonimato? É a mesma coisa de dizer agora que as cartas anónimas são a forma mais bonita de liberdade de expressão. Professor, compreende? E, portanto, a ideia de não se identificar traduz logo uma coisa muito interessante. Isto quer dizer, então, que nos mídias há menos liberdade de expressão do que na internet? Só porque eu posso servir-me da internet como um esgoto para atacar, mentir, acusar, lançar rumores? Professor... Percebe? E, portanto, é algo que não cabe na liberdade de expressão. E a defesa do anonimato traduz justamente de uma forma muito cobarde, na minha perspectiva, de encarar a vida em sociedade. Alguém que precisa se esconder para ter coragem de dizer, há aqui algo de esquisito que eu não consigo perceber. Mas a proteção da fonte... Só um minutinho, professor. É possível hoje você, na internet, assistir ao vivo qualquer entrevista de autoridade, qualquer episódio importante, e isso no Brasil está, vamos dizer assim, num terreno muito desregulamentado, é uma coisa que está muito solta, que precisa ser realmente revista, daí a discussão do novo marco regulatório. Como esse problema foi administrado em Portugal? A questão é essencialmente a mesma, não é? Já agora, em relação só ao problema das fontes, há uma diferença fundamental. É que as fontes têm uma intermediação jornalística e por isso é que existem os jornalistas. E é o jornalista que vai valorizar ou não valorizar o que a fonte lhe diz. E se o jornalista perder essa função de intermediação e de credibilização de algo que é dito, ai de nós, porque o jornalismo morre. Eu não confundo
tenho demasiado respeito pelo jornalismo para confundir um jornalista com um cobarde que lança um ataque a coberto do anonimato. Pelo contrário, o sigilo das fontes existe porque se confia nos jornalistas e porque se confia que é fundamental a liberdade de informação ter essa intermediação jornalística. Você não também para que ler jornais, né? Como? Para que ler jornais? Para que comprar jornais Mas isso se tiver tudo aliás, na internet? é um dos grandes mitos que infelizmente foram lançados pelos jornalistas, que é o do jornalista cidadão. Eu não sou jornalista. Eu nunca serei jornalista, não tenho essas habilitações, nem posso reivindicar o estatuto de um jornalista. Porque no dia em que o jornalista não for distinguível de mim a escrever num blog, eu até tenho um blog, se eu não for capaz de distinguir um produto jornalístico do produto de um blog, morreu o jornalismo nesse dia. E, portanto, estamos aqui a ter uma discussão que será estéril muito rapidamente. E essa questão que está a colocar da internet é uma questão também fundamental. Porque essa convergência, apesar de tudo, não vai conseguir ultrapassar o seguinte. As grandes, digamos, formas de comunicação, a banda larga, etc., é como uma autoestrada. Para que é que serve uma autoestrada se não tiver carros? E os conteúdos são os carros. E o jornalismo são os carros. Para que é que me serve ter uma autoestrada maravilhosa com 5 pistas se depois não tenho lá nenhum carro a andar? E, portanto, a produção de conteúdos é que vai ser o futuro. Nós hoje estamos a ter cada vez mais capacidade para cada vez mais formas de comunicação e a pressão é justamente para que haja mais conteúdos. Porque senão, daqui a pouco estamos a repetir tudo em todo o lado. Não é? Há uma crise de produção de conteúdos. Eu acho audiovisual. Isso... Eu acho que há, mas também acho que... será que o isso mais não caro ocorre, fazer é a doutor? produção de conteúdo. Mas será que isso não ocorre porque, pelo menos no caso do Brasil, os meios de produção estão extremamente concentrados na mão de meia dúzia de grupos empresariais ou familiares? Não sou capaz... Quer dizer, não há fomento à produção independente, à produção regional? Como pode imaginar, eu não vou comentar o caso brasileiro, mas a discussão sobre a inovação no audiovisual, o apoio à produção independente, etc., é uma discussão transversal a todas as sociedades. Em Portugal temos exatamente a mesma questão. E por isso também... Mas lá está regulado e aqui não está. Por isso é que a União Europeia estabeleceu cotas de produção independente, de produção audiovisual de origem europeia ou, no nosso caso, de origem portuguesa. Isto é, o Brasil tem uma dimensão quase continental. Portugal é um país pequeno. Se não houvesse regras destas, muito rapidamente a produção nacional morria, desaparecia. Era esmagada pela voragem de conteúdos que, tendo uma possibilidade de circulação global, são muito mais baratos. Ou seja, a produção audiovisual própria, a preservação da nossa identidade, custa dinheiro, é cara. Mas isso é se nós quisermos manter uma determinada identidade de um povo e de uma cultura. Se não quisermos, se nos for indiferente a língua, a cultura, etc., então, de facto, é mais barato comprar pacotes de produtos ou enlatados de produtos que têm hoje uma capacidade de difusão global. E por isso também é que esta dimensão do regulador, o regulador em Portugal tem mais 2 dimensões fundamentais. A de proteção dos direitos dos jornalistas, e temos tido muitas intervenções nesse sentido, o direito de acesso à informação, o direito de acesso, por exemplo, a instalações desportivas, a garantia da sua independência e a sua proteção contra pressões do poder político e económico. Esta é uma dimensão fundamental que a regulação moderna tem e que é muitas vezes deixada de lado. É não só uma regulação de mídia, como uma regulação de proteção dos direitos dos jornalistas. Não é? Não porque os jornalistas sejam uma classe especial, mas porque primeiro têm direito a ser protegidos e segundo, porque se não forem protegidos e forem sujeitos a pressões, quem paga são os cidadãos, porque desaparece a informação credível que só o jornalista pode, credível nesse sentido de contrato social, que só o jornalismo pode fornecer. Mas muitas vezes nós falamos dos mídias como se fossem só jornalistas. Os mídias são um mercado. Exato. São empresas. E, portanto, dizer-me, eu recordo que me diziam, estar a regular os mídias não é como regular o mercado de produção das batatas. De alguma forma é, porque os mídias têm uma estrutura empresarial, vivem num mercado muitíssimo competitivo, vivem com dificuldades e, portanto, a regulação também desta dimensão do mercado é fundamental.
E por isso é que o regulador em Portugal é quem detém a competência exclusiva para as licenças, quer de televisão, quer de rádio, e é também ele que decide, por exemplo, sobre aquisições ou operações de concentração de mídia. E posso-lhes dar um exemplo. O governo português decidiu há 2 anos e meio abrir um concurso para um 5º canal generalista em sinal aberto. E apresentaram-se 2 candidatos. O regulador português reprovou as 2 candidaturas. Professor, não aceitou nenhuma candidatura. nós temos mais uma pergunta de telespectador. Claro. Qual seria, na sua opinião, a regulamentação ideal para o Brasil? Esta é daquelas a que eu não vou responder. Eu não tenho que me pronunciar sobre a regulação ideal para o Brasil. Posso-lhes dizer o seguinte, essencialmente os modelos de regulação são muito próximos. Não há, conheço alguns casos da América Latina, aliás Portugal também participou recentemente num encontro ibero-americano de reguladores e as questões são essencialmente as mesmas. Aqui no Brasil, as concessões são dadas pelo Congresso Nacional e elas são não apenas como que eternas, como também hereditárias, né? Então, as regras não são muito claras e não há uma contrapartida, uma resposta que os concessionários têm que dar para a sociedade. Né? Isso é também uma questão do mercado. Se estão cumprindo ou não a legislação, claro. Se respeitam as minorias, o gênero, adolescentes, crianças. Como é que são as regras de concessão? Em Portugal, justamente porque havia muita discussão sobre a possível politização da atribuição das licenças ou não, é que saiu da esfera do governo, justamente, para ser dado com caráter exclusivo a um regulador independente. E, portanto, as regras são mais transparentes e acreditem que, em termos de mercado, há um funcionamento mais adequado se as licenças forem decididas por uma estrutura que, ainda por cima, tem possibilidade de desenvolver capacidades técnicas e conhecimento que transformam a decisão, potencialmente, numa decisão melhor, mais qualificada, mais fundamentada. Para quem quer entrar no mercado, há uma gestão mais legítima das suas expectativas. As regras são transparentes, o processo de decisão é transparente, a comparação entre candidaturas é transparente. Professor. Isto protege, evidentemente, um funcionamento mais adequado do mercado. Estimula a concorrência. Estimula a concorrência. Finalmente, esta função também de proteção do mercado tem outra dimensão muito interessante. É que, como contrapartida, há cadernos de encargos. Professor. Há uma contratualização, como aconteceu justamente com as televisões. As obrigações que assumem são estas e estas. E, embora a licença seja por 15 anos, há uma avaliação de 5 em 5 anos. Isto é importante porquê? Primeiro, para, se for caso disso, o operador poder corrigir o tiro. Segundo, para com transparência saber, digamos, qual é o seu deve haver. E em terceiro lugar, para não chegarmos daqui a 15 ou 20 anos, já terei morrido com certeza, espero que não, mas daqui a 20 anos como é que é pensável recusar a renovação de uma licença? Dizendo o quê? Há 19 anos fez isto? E sim, há 19 anos eu não estava cá. Há 20 anos fez isto, nem tinha nascido. Compreendem? Portanto, esta noção de temporalidade é uma evolução que nós próprios estamos a ter, que está agora a ser implementada. Professor, o Brasil está preparando o anteprojeto e não está muito claro ainda se ele vai optar por uma agência separada de conteúdo ou juntar com a Anatel, que é a agência de telecomunicações. Portugal optou por 2 agências. Por quê? Na altura, optou-se por 2. Esta discussão já vem desde o início do ano 2000. Ou, aliás, um estudo muito importante que na altura foi feito em 2002, regulação e convergência. Já em 2002 se falava nisso. E a opção foi a seguinte, foi a de, pelo menos numa fase inicial, criar 2 agências, como disse. Porquê? Porque a regulação dos média é, até em termos económicos, menos relevante que a regulação das comunicações eletrónicas. E, portanto, para evitar o risco de abafamento da dimensão de cidadania, etc., entendeu-se que era preferível fortalecer primeiro esta dimensão,
promover a sua aceitação social e a sua aceitação pelos mídias e só depois encarar a possibilidade de uma fusão. Professor, nós estamos chegando ao final do programa. Se o senhor tiver algum comentário mais a fazer com relação aos debates que foram realizados aqui no seminário, a hora é essa, porque daqui a pouco nós vamos encerrar. Eu digo isto muito rapidamente. Primeiro, muito cuidado para não confundir regulação com regulamentação, controlo ou censura. É muito fácil fazermos jogos de palavras, mas esses jogos de palavras são enganadores e traduzem realidades muito diferentes. E depois deixem-me também defender a minha dama. Se nós formos ver as tabelas internacionais que são elaboradas sobre a liberdade de imprensa, se formos verificar nos 10 primeiros, os 10 países que mais protegem e respeitam a liberdade de imprensa, todos têm regulação dos mídias. Isso não é coincidência, com certeza. Não é que sejam mais livres por causa disso, mas pelo menos é legítimo dizer, com certeza, que não são menos livres por causa da existência da regulação. Bom, nós vamos encerrar. Chegamos ao final do programa, agradecendo a presença do presidente da entidade reguladora de comunicação social de Portugal, José Azeredo Lopes, e também a participação nesta entrevista da jornalista Mônica Tavares, do jornal O Globo, e da gerente de projetos especiais da TV Brasil, Berenice Mendes. Obrigado pela audiência, até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil.